Foi uma manhã radiosa, inspiradora. Eu tive momentos de grande prazer, momentos de enriquecimento intelectual e um renovado convencimento de que o Brasil é um país extraordinário. Não se trafega do mundo de 2050 para um restaurante em Mauá sem uma sensação de que do macro ao micro nós somos um país extraordinário. Eu vinha lhes falar, e depois da Mônica Rangel falar, eu quase tenho dúvida se o que eu vou dizer tem cabimento. Ela trouxe a coisa a uma brasilidade tão imediata que a minha tendência a falar sobre os desafios que o Brasil enfrenta no cenário internacional fica um pouco pretensioso, um pouquinho fora de... E, sobretudo, eu participo muito desses exercícios prospectivos. O Brasil em 2020, 30, eu não acredito em nenhuma das minhas próprias profecias. Mas as faço porque elas são um exercício de musculação intelectual. Elas correspondem à necessidade de tentar diagramar o futuro, de organizar o imprevisível e, de certa maneira, de administrar o medo. O futuro é tão perigoso que, a não ser que a gente faça esses exercícios prospectivos, ele passa a ser desconfortável e impossível de... Eu creio que nós estamos diante de um fato que eu queria destacar aqui. O que o Brasil está pretendendo fazer em matéria de alimentos, em matéria de... já seria um desafio enorme se nós fôssemos sozinhos no mundo. O importante é que nós temos que fazer tudo isso diante de uma sociedade internacional que vai criar dificuldades para a nossa presença. O Brasil não é muito relevante ainda industrialmente, cientificamente, mas no termo agrícola, o Brasil já é uma grande potência. E não se chega a ser grande potência sem desafiar interesses criados. Então, o meu ponto essencial é de que, nesse terreno, o Brasil vai ter de enfrentar adversários que vão se mobilizar para impedir que o Brasil chegue lá, como nós pretendemos, nos prazos que nós... Nesses nossos exercícios, há dois eixos. Há um eixo temporal, nós estamos fazendo um exercício de longa prospecção, 2050 é muito longe, e, por outro lado, com uma série de variáveis de muito difícil conceituação, sobretudo, como foi dito hoje de maneira brilhante, num mundo em que a tecnologia e a inovação se renovam quase que diariamente. Nós vivemos um mundo como nunca houve um, tão capaz de se renovar, de se recriar e de se reapresentar. Então, nós estamos diante de uma situação extraordinária. Como prever o longo prazo num mundo cujas mutações são tão infrequentes, tão importantes e tão imprevisíveis? Mas temos que fazer o exercício porque ele corresponde a uma necessidade intelectual. Não é que o que vai dizer, o que nós temos dito, seja a verdade, seja um prognóstico. É apenas uma necessidade impossível de evitar, de organizar o próprio pensamento. Não era possível fazer de outra maneira. Então, eu queria dizer que eu hoje tive uma série de experiências importantíssimas. Eu acho que o Brasil fez bem em se candidatar à FAO. A FAO é uma das organizações internacionais em que o Brasil tem que estar presente. E está presente há muito tempo. Eu queria evocar um nome de uma pessoa com quem eu servi brevemente, que foi o Josué de Castro, que era um homem extraordinário, e que foi, em quase tudo que foi dito hoje, um precursor, um visionário. O que o Josué dizia era uma coisa tão remota da realidade nossa que parecia quase uma ciência-ficção. E ele, de certa maneira, com a geografia da fome, a geopolítica da fome, criou um primeiro modelo conceitual, uma primeira moldura conceitual, para que o Brasil pensasse em alimentos de uma maneira protocientífica. Ele não tinha ainda os elementos para poder pensar estruturadamente, mas foi uma grande contribuição. Então, o Brasil na FAO, o Graziano ficará um dos mandatos que puder ser reeleito, mas a presença nossa é essencial, porque uma das defesas do mundo contra a agressividade brasileira se dá na FAO. É onde se procurará evitar que o produto brasileiro chegue lá em condições competitivas, se criarão barreiras fitossanitárias, se criarão dificuldades de acesso. Portanto, a FAO é um lugar essencial para o Brasil operar. A segunda coisa é que o Brasil tem de continuar mais ativo, cada vez mais, na Organização Mundial do Comércio. E, novamente, aqui, nós temos um brasileiro na chefia da
OMC. Então, o Brasil está em 2 lugares estratégicos para nós. Temos que estar também na antiga Organização Mundial de Epizootias, hoje Saúde Animal, Defesa Animal, mudou o nome, e também tem que estar presente em tudo que trate de meio ambiente, porque o Brasil será desafiado em termos de comércio internacional, em termos de produção agrícola e em termos de proteção do meio ambiente. O Brasil tem de ter uma estratégia muito clara de defesa dos seus interesses, que eles serão desafiados em tudo isso. Eu ouvi hoje, e eu não quero destacar apenas uma apresentação sobre o que faz o representante da FAO no Brasil, que me pareceu extraordinária pelo engajamento, pelo interesse. A segunda apresentação, e essa eu destaco de maneira muito especial, foi sobre a Embrapa. A Embrapa é das grandes criações do Brasil no século XX. Olha que eu estou dizendo uma frase portentosa, mas é verdade. A Embrapa é uma das grandes criações do engenho brasileiro. Numa outra dimensão, a Embraer corresponde um pouco a isso. É uma capacidade de pensar o que não havia, pensar coisas que nós não sabíamos fazer e fazê-las bem e de maneira extraordinária. De modo que eu creio que nós temos de acentuar a nossa presença nos fóruns internacionais, porque o Brasil não vai operar na área de criação de alimentos, criação de produtos, no vazio. Ele vai criar num mundo que já existe, em que os interesses já estão definidos e em que outros chegaram antes de nós. O Brasil tem o grande problema de ser um retardatário. O Brasil está chegando relativamente tarde aos grandes jogos e encontra um terreno demarcado, com interesses já criados. Então, não tem nenhuma ilusão de que o Brasil não chega num campo neutro, nem que a nossa simpatia nacional, encantos individuais, convencem o mundo. O mundo nos vê como uma potência emergente e ameaçadora, de modo que nossa ideia de que o Brasil é bem-vindo ao mundo num novo patamar não é verdade. O mundo teme um Brasil agressivo, criativo, e, portanto, nós temos que ter isso muito presente. Eu creio que nós temos de pensar que, 2050, nós escolhemos uma data um pouco cruel para o nosso próprio interesse. Há toda a presunção que, depois de 2050, o mundo cresça menos demograficamente. As indicações são de que há uma tendência a que as curvas de crescimento se tornem menos íngremes, e eu creio que a própria África subsaariana, que é onde há hoje o dinamismo do crescimento demográfico, tende a diminuir, porque a própria dinâmica da prosperidade, da tecnologia chega, e com ela chega a família nuclearizada, a urbanização, aqueles fatores que levam a uma contenção do processo de criação. Mas nós estamos chegando a um mundo que já tem dono. Eu queria ressaltar isso muito. O Brasil não chega a uma terra desconhecida, ele não chega a uma praia que não... Não, o Brasil chega a um mundo com dono. De modo que cada passo que nós damos agora adiante é desafiando algum interesse já criado. Quando a gente começa, a presença é tão minúscula, tão homeopática, que ela não gera reação. Mas em matéria agropecuária, o Brasil incomoda. O Brasil já é uma grande potência agropastoril. Quer dizer, um país não se torna uma grande potência ao mesmo tempo em tudo. Ele vai criando cabeças de ponte. E essa é a área em que o Brasil é mais visivelmente competitivo, mais criativo e mais extraordinariamente pujante. Portanto, nós temos que trabalhar com a convicção de que o mundo não é neutro. Ele não está esperando que o Brasil chegue. Não há um comitê de boas-vindas. Não haverá uma acolhida cordial, o Brasil chegando aqui finalmente, não. Haverá a ideia de que é um novo grande ator que vai desafiar e vai comer território já ocupado por outros. Portanto, nós temos que ter lá fora uma atitude, é claro que sedutora, prospectiva, de convencimento, mas, sobretudo, uma estratégia defensiva. Não tenham dúvida que, crescentemente, vão se criar obstáculos de toda porte a um Brasil agrícola e pastoril que gera desafios. Durante algum tempo eu trabalhei muito ligado a isso, e eu sei a que ponto esses interesses se encobrem das razões mais legítimas. O problema de saúde animal, o problema de saúde agrícola, os problemas de controle de enfermidades, que são causas extraordinariamente boas e legítimas, mas que são usadas para impedir o acesso de novos
fatores. Portanto, eu não desqualifico as razões, apenas eu sei que elas estão sendo usadas com um objetivo ulterior. Então, voltemos a isso. A política externa brasileira, e é sobre isso que eu queria um pouco lhes falar, porque eu gostaria muito de ter um restaurante em Mauá. Eu conheço o restaurante, eu sou frequentador dele, e eu, como pessoa do Rio de Janeiro, fico encantado que a melhor cozinha mineira do Brasil seja feita no Rio. Mauá. Mauá, como todos sabem, é uma cidadezinha que faz uma fronteira com Minas. Aliás, o restaurante seu fica na beira do Rio Preto, na verdade. Do outro lado da mar já é Minas ou São Paulo, eu não sei o que é isso, né? Minas. Portanto, eu tenho uma convicção, como durante muitos anos eu me ocupei de grandes temas macro, eu tenho hoje uma grande sedução pelo micro. Eu acho que a construção se faz com pequenos tijolos. E a sua referência a uma coisa que eu acho que poucos aqui conhecem, que é um ora pro nobis. O ora pro nobis é uma dádiva de Deus. E eu não consigo ir a Tiradentes, sobretudo, que para mim é a capital mundial do ora pro nobis, sem essa sensação de que o nome da divindade. E também concordo com você de que queijos não foram feitos para serem necessariamente salubres. O queijo é uma coisa maravilhosa, não é? Eu, há pouco tempo, tive uma experiência estrangeira, fui com meus netos. Eu tenho uma casa na Serra Fluminense, em Petrópolis, perto de Petrópolis. E os meninos iam, os dois garotinhos, como astronautas, inteiramente amarrados dentro do carro, como se fossem para Marte. E eu me lembrava do tempo que eu subia com meu pai para Itaipava, e éramos jogados de um lado para o outro do carro, e havia um grande grito, ia-se de um lado para o outro. Quer dizer, a sensação da liberdade perdida em nome de uma segurança duvidosa me parece uma causa com a qual eu sou solidário. Eu lhes peço a todos que tenhamos o seguinte: nós estamos entrando no Brasil num momento de extraordinária capacidade de sermos relevantes. Até agora, o Brasil exportava um pouco de automóveis, mas não causa nenhum mercado. O Brasil produz um pouco de aviões, mas incomodava apenas o Canadá e a Bombardier, não incomodava o mundo. Com a agricultura, o Brasil altera a equação global. Pela primeira vez, o Brasil põe um pé, de maneira decisiva, numa relação de poder com a qual ele não está acostumado. E o Brasil não tem uma tradição de se reconhecer como parte do jogo do poder. O Brasil tem uma convicção permanente de que ele é parte de um encantamento, de uma sedução mundial, de que os outros nos dão as boas-vindas. Eu lhe queria dizer que não é verdade. A chegada do Brasil aos mercados desaloja, perturba. Eu, várias vezes, com ingleses e irlandeses que sofrem muito a competição com a carne brasileira, a defesa contra aquilo é de uma ferocidade extraordinária. É um jogo muito pesado. Também outra coisa que é importante que o Brasil tenha a convicção é de que no jogo que nós começamos a jogar, joga-se pesado. Quando é uma coisa acessória, pequena, interesses muito marginais, ninguém brigará muito por castanha do Pará. Mas por carne, briga. Por trigo, por soja. E o Brasil começa a existir e a incomodar. Eu creio que tudo o que eu acho de 2050 não se materializará, mas as tendências, sim. Você sabe que esses exercícios do futuro não são nem precisos quanto aos números, nem aos prazos, mas eles são grandes indicadores de direção. O que nós fazemos agora é uma bússola, no sentido mais primitivo, mas uma bússola, para ali que está indo. Portanto, esses exercícios nossos não são, creio, um tempo perdido. Nós estamos organizando a nossa cabeça, nós estamos aprendendo a pensar com prazos e circunstâncias. Nós estamos começando a muscular o Brasil para que ele seja o país que nós achamos que ele vai ser e que, boa parte, ele já é. A outra novidade que eu acho que é importante dizer, o Brasil não será, ele em grande parte já é. O Brasil já é um dos grandes atores mundiais. Não chega à sexta ou sétima economia do mundo sem que isso seja um dado relevante para os demais, além de ser para você mesmo. Eu creio que nós estamos num momento
de extraordinárias conquistas. Eu há dias vi 142 milhões de eleitores brasileiros votarem em perfeita ordem. Só há 2 colégios eleitorais maiores que o nosso, que é o dos Estados Unidos e o da Índia. Os outros são sistemas. Então, 142 milhões, sem uma indagação de desonestidade, de inconfiabilidade, é uma coisa extraordinária. Depois, o próprio comportamento foi de uma tal exemplaridade, eu creio que ninguém foi preso, a não ser as próprias pessoas que faziam aquele tipo de trabalho de boca de urna, que é uma atividade, uma espécie de biscate inidôneo, mas que não é uma grave ofensa nem à ordem pública, nem à justiça. Portanto, eu creio que nós estamos vivendo um momento extraordinário. E não pense que nisso haja nenhuma euforia brasileira. O que há é uma percepção clara. Eu vivo em inter-relação com estrangeiros. E eu sei até que ponto nós começamos a ter. O que nós temos, e volto a você, Mônica, a ideia do menu tem de mudar. Não há nada menos brasileiro que o Natal. O Natal brasileiro tem uma característica, não é um só consumo de bem brasileiro. É bacalhau, é passas, é cerejas. É como se fosse um ato deliberado de evitar o produto brasileiro. Então, sem cair num nativismo, que sugeria abacaxi de Natal e tudo, mas nós temos de encontrar uma maneira de acomodar o interesse brasileiro. Então, volto ao meu ponto. Nós temos agora pela frente um desafio que nós temos condições de vencer. O Brasil pode chegar a 2050 tendo alcançado as metas que ele se propôs. Elas não são irreais em termos do nosso objetivo. E eu creio que essa manhã de hoje teve esse caráter, para mim, luminoso, e eu, sobretudo, tive grande prazer em assistir a um Oscar da agricultura brasileira. Houve um momento que subiram aqui esse palco, beneméritos, pessoas que serviram ao Brasil, e é muito agradável ver que o Brasil não espera que as pessoas morram para dar a ela nome de ruas, que eles homenageiam os vivos e aos merecedores, de modo que foi uma manhã inspiradora, e eu agradeço muito a todos pela atenção.